Quero cumprimentar todos vocês nesta manhã maravilhosa de terça-feira, dia 13 de junho de 2023. E com certeza essa palavra que nós vamos estar meditando nela aqui pela manhã, dando continuidade aqui às cartas de Paulo sobre os seus grandes acontecimentos, momentos que ele enfrentou na sua grande jornada, aí já nas suas viagens missionárias. A gente vai estar relatando para vocês aqui nesta manhã como Deus realizou tantas maravilhas através de Paulo ir em frente, levando a palavra a pessoas que ele nem esperava de conhecê-los. Aqui no capítulo 22, versículo 30 do Atos dos Apóstolos, está dizendo o seguinte: Paulo perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber acerca da causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir aos principais dos sacerdotes e todo o seu conselho e, trazendo Paulo, apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões, irmãos, até no dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que eu ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu está aqui, assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandar ferir. E os que ali estavam disseram injúrias ao sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse: Não saibas, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra dos fariseus, clamou no conselho: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem de anjo, nem de espírito, mas os fariseus conhecem uma e outra coisa. E originou-se os grandes clamores, levantando-se os escribas, a parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirasse do meio deles e levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se, o Senhor disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Olha, diletos e amados ouvintes, não foi muito fácil. Paulo agora, perante o Sinédrio, suas grandes acusações, mesmo com todas as testemunhas o qual ele tinha para ser livre, porque na verdade ele estava fazendo a vontade de Deus. Aqui nós vemos que no dia seguinte, querendo saber o certo, a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões, mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, apresentou diante deles. Então aqui, Paulo agora está perante as autoridades, os principais, os sacerdotes do conselho, e não é muito fácil você estar perante um tribuno, você está perante ali homens de grandes responsabilidades, e para ser julgado num momento desse não é muito fácil. E pondo Paulo se de olho no conselho, diz: Varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Então, o importante quer dizer para vocês, diletos amados ouvintes, é a consciência. Paulo, com certeza, tinha toda a consciência de que o Todo-Poderoso estava com ele e que o que ele estava fazendo não era para ser elogiado por homem, por presidente, por governador, enfim, naquela época, os sacerdotes, os escribas, enfim, os fariseus. E ele queria ser honrado por aquele que tudo pode, aquele que nos chamou, aquele que tem poder de dar vida, tem poder de tirar vida e poder de ressuscitar até mortos. Aqui está dizendo que, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões, irmão,
até no dia de hoje, tem andado diante de Deus com toda boa consciência. Olha aí, tá vendo? Com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferisse na boca. Olha, já pensou? Paulo aí, conversando com eles, aquele pessoal naquele momento, homens de grandes responsabilidades, que tinham autoridade para isso, para aquilo outro, mas, na verdade, Paulo, ele ficou tranquilo. Só que nós vemos que esse Ananias, como era toda a sua autoridade, mandou que estava junto dele que o ferisse na boca. Então Paulo diz: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui, assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Está vendo aí? Paulo falou: peraí, você está aqui para julgar ou está para condenar? Para fazer o certo ou para fazer o errado? E os que ali estavam disseram injúrias ao sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse: não saiba, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Aí, tá vendo? Paulo, ele tinha toda essa sabedoria, homem que ele foi formado diante de Gamaliel, ele sabia o que convinha, o que não convinha, ele tinha sabedoria tanto material, irmãos, como espiritual. Paulo, ele estava ali, mas ele sabia que ele estava na direção daquele que tudo pode. Podia vir o que vier, acontecer com ele, mas ele não desistiu. E Paulo, sabendo que uma parte era do saduceu e outra dos fariseus, clamou no conselho: varões, irmão, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Por quê? Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Olha aí, tá vendo? Quer dizer, os saduceus, olha que coração, eles não criam em ressurreição. Mas aqui está dizendo que os fariseus entendiam os dois lados, quer dizer, podia estar certo ou podia estar errado. E originou-se uma grande clamor e levantou-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, houve um contendo, mas o negócio não foi fácil, não. Dissensão, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. Quer dizer, não tinha como, por quê? Se você, meu irmão, minha irmã, não deve, quer dizer que o pessoal diz aí: quem não deve, não teme. Se você não deve, você vai temer o quê? Deixa que e aquele que está com você é que vai decidir. Qual está com você, que está conosco? O advogado dos advogados. O advogado, quando a gente sempre fala assim, ele está aqui para julgar uma causa material. Mas nós estamos falando de um advogado que ele julga a sua causa espiritual. Ele sabe de melhor para você. Pastor, é verdade. O que eu já enfrentei até hoje, meu Deus do céu, nem sei porque eu estou vivo. É dessa forma. E muitas vezes o homem, a mulher, você pode passar pelo vale da sombra da morte. Paulo aqui estava passando pelo vale. Sabia que a qualquer momento ele podia ser morto pelo evangelho, por estar numa grande batalha para defender o povo do pecado, da iniquidade, das maldições e trazer a eles uma diferença radical que nunca houve. Um homem que antigamente era um perseguidor do povo do Senhor, do nosso Deus, que mandava matar os cristãos, agora pregando a palavra. Olha aí, você vê. Olha a mudança do quadro da história do cidadão. É o que eu estou dizendo para você. Ah, pastor, mas eu tenho uma pessoa da família que acha que não tem remédio mais, não tem jeito, a gente ora, a gente pede, a gente faz campanha, a gente tem lutado, parece que está pior. Calma aí, deixa eu te falar. Para tudo dá um tempo determinado. Pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui... Quanto tempo você está pedindo por ele, oração, Giovanni? Faz muito tempo? Continua. Aquele que está te ouvindo, aquele que nos ouve, é que está sabendo do seu sacrifício e, a qualquer momento, ele pode fazer uma obra na vida daquela pessoa que você acha que não tem mais uma saída. Para você, aquela pessoa é o cemitério, não tem jeito, não adianta conselho, não adianta mais nada. Aquele filho ou aquela filha que está numa situação que você acha que já fez o possível para que ele estivesse ao lado de você. Você acha que não tem jeito? Tem sim. Você não pode desistir. Se você desistir, com certeza vai ficar pior. Mas você continua nos planos de Deus. Quando o homem, quando a mulher está nos planos de Deus, quando nós estamos nos planos de Deus, a diferença acontece, meu amado. Escute aqui. Originou-se um grande clamor
e levando seus escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Está dizendo que não foi muito fácil, não. Aqui nós vemos que Paulo está ansioso, apreensivo para as coisas que lhe aconteceram e poderá ser morto em Jerusalém. Olha aí, tá vendo? Poderá ser morto em Jerusalém. E os seus planos de levar o evangelho até Roma para o ocidente talvez nunca realizasse. Deus lhe aparece nesse momento crítico, encorajando o seu coração e assegura que ele dará testemunho da sua causa em Roma. Olha, tá vendo? O que é isso, irmãos? É saber que aonde estamos, por onde passamos, por onde estamos, não estamos sozinhos. Ah, meu Deus, o que eu faço agora? Parece que o inferno se levantou, parece que até meus amigos se levantou quando eu a minha família, olha aí, a minha família. O que eu vou fazer agora? Não, fique tranquilo. Com Jesus não foi diferente. Com Jesus não foi diferente. Com seus companheiros de peleja, com seus 12 apóstolos, não foram diferentes. Olha aí, você vê, entre os 12, a Bíblia diz que tinha um dos tais que era traidor. Qual, pastor? Judas. Se você, com certeza, não ainda pensou e planejou, por que Judas ele foi traidor? Por quê? Judas, meus amados, era um homem sério. Você vê que o Jesus colocou a responsabilidade dele como tesoureiro. Olha aí, uma responsabilidade como tesoureiro de qualquer empresa, de uma igreja, enfim, seja qual for o estabelecimento, ele tem que ter uma grande responsabilidade. Não é qualquer pessoa, é pessoa que, de caráter, é pessoa escolhida. Então, Judas, ele foi escolhido para ser o tesoureiro, só que ele foi um traidor. Mas por que, pastor? Não. Mas Jesus já sabia de tudo isso. Sabia que Judas seria esse homem, certo? Dessa forma, mas seria no final o seu entregador, o seu traidor, para levar a cruz do Calvário. É assim que acontece. Muitas vezes alguém tem que levar para a cruz, né? Você não está nem sabendo. Por mais que seja aquele companheiro, aquele teu amigo, que você confia. Puxa, mas o camarada era bacana. Era, mas de repente mudou, né? Levantou seu calcanhar contra você. Então, isso acontece, isso não é novidade. Aqui no versículo número 11 diz: e na noite seguinte, apresentando seu conselho, disse Paulo, olha só, olha aí, disse a Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Não, fica tranquilo, Paulo. Como você testificasse do meu evangelho, da minha pessoa, lá em Jerusalém, tranquilamente você vai chegar aonde eu vou te levar. É assim que acontece. Muitas vezes, diletos amados irmãos, a gente vê no quadro do labor do dia da vida, da nossa vida, da sua vida, enfim, acontece muitas coisas que você fica perplexo e dizer, mas como aconteceu isso? Não. Deus, ele prova cada um de uma forma. E outra coisa, ele não dá para você, meu irmão, minha irmã, um fardo que você não pode carregar, um peso que você não pode resistir. Não, ele só dá para você. Como se diz, ele dá o cobertor segundo o frio. O frio está muito, ele vai dar um cobertor que você vai conseguir dormir. É dessa forma que funciona, né? Muitas vezes nós não entendemos qual é o plano de Deus. Muitas vezes nós paramos, refletimos o plano de Deus na nossa vida, na sua vida, na vida da tua família, o que pode acontecer radicalmente ao abrir e fechar de olhos. É assim que acontece. Você vê que a transformação de Paulo para o evangelho foi coisa surpreendente a milhares de pessoas, de amigos, de companheiros de peleja, soldados de batalha, porque Paulo era soldado valente lá fora, mas depois ele ficou mais valente para Jesus. É assim que pode acontecer. Talvez você é valente aí fora, mas não é valente ainda para Jesus. E ele pode mudar o quadro da sua história para você ser um guerreiro, um valente do evangelho, um homem, uma mulher que não vai medir distância, não vai temer o medo, temer a morte, e vai dizer, não, o Senhor me escolheu, eu vou chegar no alvo, eu vou conseguir. Não é fácil.
Você viu José? Olha só, por que José chegou no alvo? Porque ele teve um sonho e o sonho de José foi realizado. Por mais a trajetória que José enfrentou, foi para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que a sua família fosse bem-aventurado no final. É assim que acontece. Muitas vezes o Senhor é escolhido para que aconteça a transformação da sua família lá na frente. Você não sabe qual é os planos de Deus, mas Ele já te conhece e pode mudar ainda hoje o quadro da tua história. Está entendendo, dileto, amado irmão e irmã? Isso é o nosso Deus. É um Deus que Ele te conhece por dentro, por fora. A Bíblia diz que antes de nós pedirmos, olha só, antes de pedirmos, Ele já sabe o que nós precisamos. Imagina, coisa tremenda é o nosso Deus. Aí, meus diletos, amados ouvintes, vocês que estão nos aí ouvindo aí do outro lado, escreva no nosso canal para ver como é que está o acompanhamento, nossos vídeos, faz um comentário aí, certo? E não deixe de dar o seu like e com certeza aí nós vamos estar juntos, né, com mais vídeos. Você também precisa aí, quer uma oração por alguém da família, nos comente. Estaremos aí para ajudar de uma forma especial, porque Jesus é aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele sempre está presente, por mais que seja um momento que você está enfrentando aí na tua casa, no seu trabalho, enfim, onde você esteja. Ele quer te ajudar. Ele quer fazer uma grande obra para que alguém que te viu e veja, diz, nossa, como essa pessoa mudou, como essa família mudou, o que aconteceu com eles? É Jesus. Jesus, ele muda o quadro de qualquer lar, de qualquer família, para que haja a grande diferença. Deus abençoe todos vocês, diletos amados. Estamos juntos nessa caminhada, desse evangelho, a dizer a toda uma forma, não tem outra escolha. A escolha para você, a escolha para mim, a escolha para nós é Jesus. Que Deus os guarde e abençoe todos vocês nessa terça-feira abençoada de Deus.